Bem-vindos ao meu terceiro podcast. Meu nome é Letícia Guermani Zambon e no meu podcast anterior eu falei sobre o ciclo do oxigênio e a sua origem no nosso planeta. No dia de hoje eu vou comentar sobre a ascensão do assunto do carbono até os dias atuais e um pouco sobre a origem deste mercado. Nos últimos anos, pudemos perceber que houve um aumento significativo na conscientização sobre as mudanças climáticas e o papel do carbono nesse processo. E isso tem aumentado graças a estudos científicos e relatórios alarmantes sobre esse assunto. Sabemos que essas mudanças são particularmente preocupantes, pois elas têm o potencial de desencadear uma série de impactos. Como já ouvimos falar anteriormente, as emissões de carbono, assim como outros gases do efeito estufa, provenientes de queima de combustíveis fósseis, desmatamentos e atividades industriais, são os principais impulsionadores dessas alterações. Por isso, o envolvimento de líderes políticos, empresariais e da sociedade civil tem colocado o tema do carbono no centro das agendas ambientais e econômicas, enquanto os movimentos sociais, como os protestos globais liderados por jovens ativistas, têm aumentado a pressão por ações concretas para reduzir as emissões e combater o aquecimento global. Mas agora, para falar um pouco sobre a origem do mercado de carbono, ele surgiu a partir da criação da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança Climática durante a Eco 92 no Rio de Janeiro. Já em 1997, durante uma das mais importantes reuniões que ocorreu em Kyoto, no Japão, foi decidido que os países participantes deveriam assumir compromissos mais rígidos para a redução das emissões de gases que agravavam o efeito estufa, ficando conhecido então como Protocolo de Kyoto. Ele introduziu o conceito de mecanismos de flexibilização para ajudar os países a cumprirem suas metas de redução de emissões de uma forma mais eficiente e econômica. Agora, falando um pouco mais sobre as características do mercado de carbono, por convenção, 1 tonelada de dióxido de carbono, o CO2, corresponde a 1 crédito de carbono. Este crédito pode ser negociado no mercado internacional e a redução da emissão de outros gases, igualmente geradores do efeito estufa, também podem ser convertidos em créditos de carbono, utilizando o conceito de carbono equivalente. Com isso, para ajudar os países a alcançar suas metas e para encorajar também o setor privado e os países em desenvolvimento a contribuir nos esforços, os negociadores do protocolo criaram os mecanismos de mercado, que inclui sistemas como o mercado de emissões, onde as empresas podem comprar e vender permissões de emissão, e também o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, o MDL, que permite a implementação de projetos de redução de emissões em países em desenvolvimento. Esse mecanismo estimula o desenvolvimento sustentável e a redução das emissões por dar flexibilidade aos países industrializados na forma de conseguir cumprir suas metas, enquanto estimula a transferência de tecnologia e o envolvimento da sociedade nos países em desenvolvimento. O mercado de carbono, em geral, então, oferece benefícios econômicos e ambientais significativos. Economicamente, estimula a inovação e o desenvolvimento de tecnologias limpas, criando oportunidades de investimentos em setores de baixo carbono e impulsionando o crescimento econômico sustentável. Esses benefícios combinados ajudam a construir uma economia mais resiliente e sustentável para gerações presentes e futuras. Comentando um pouco sobre a evolução deste comércio, com o tempo surgiram sistemas regionais e nacionais, como é o exemplo do Sistema de Comércio de Emissões da União Europeia, que foi implementado em 2005 e se tornou o maior mercado de carbono do mundo. Um outro exemplo é o Programa de Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa da Califórnia, a B32, que incluiu um sistema de comércio de emissões para o Estado.
Além disso, iniciativas voluntárias e privadas de precificação do carbono ganharam destaque, impulsionadas pelo aumento da demanda por ações climáticas corporativas e pela crescente pressão dos investidores e consumidores por uma transparência ambiental. Agora, comentando um pouco sobre os desafios enfrentados por esse mercado, como há sempre fatores de mudanças nas políticas governamentais, também flutuações econômicas e incertezas sobre o futuro desse comércio, há bastante a volatilidade dos preços. Outro desafio é a falta da coordenação internacional, uma vez que há discrepâncias nesses preços e acaba dificultando a eficiência deste mercado global. E um último desafio também é a integridade ambiental e social desses projetos de redução, para que haja a garantia que os créditos de carbono gerados sejam genuinamente sustentáveis e contribuam para a mitigação das mudanças climáticas. Sobre algumas perspectivas futuras, espera-se a expansão e a conexão destes mercados, a inovação em financiamento climático e também a adaptação para essas mudanças climáticas e os impactos socioeconômicos, uma vez que o Acordo de Paris, estabelecido em 2015 durante a COP21, reconhece os mercados de carbono como ferramentas chaves para reduzir as emissões de gases de efeito estufa de forma mais eficiente e econômica. E assim concluímos o podcast de hoje, no qual eu introduzi um pouco sobre o mercado de carbono, sua origem, características, sua evolução e alguns desafios, como também perspectivas futuras. Espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu. Agradeço por me acompanharem até aqui e até o meu próximo podcast.